Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química. E essa aula é muito importante, porque nela eu vou detalhar para vocês algumas reações orgânicas. Nessa aula eu vou falar sobre esterificação, transesterificação, hidrólise ácida e básica de ésteres e também vou falar um pouquinho sobre saponificação. Galera, aula fundamental, importantíssima para vocês. Mas antes da gente começar, já vou pedir a gentileza, deixa o like, comenta aqui embaixo. O que vocês acham da química orgânica e das reações orgânicas? Dê uma olhada na minha série, As Principais Reações Químicas da Prova do Enem. Muito legal, fundamental para você que quer fazer o Enem e os principais vestibulares. Galera, vem comigo, eu sou o professor Marquinhos Reis, esse é o Suprema Química. Se inscrevam no canal, vamos para a aula, porque tem muita coisa bacana para a gente conversar. Então, galera, dentro das reações químicas que aparecem nos vestibulares, no Enem, no ensino médio, eu foquei a minha atenção para as mais importantes nessa série, as principais reações químicas que caem na prova do Enem, tá? Dê uma olhada nas outras aulas, porque eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês. Nessa aula, eu vou começar falando um pouquinho sobre a esterificação. Vou falar um pouquinho sobre esterificação para vocês, mas a minha ideia é fazer um apanhado geral sobre várias reações orgânicas nessa aula junto com vocês. Beleza? Primeira coisa, pessoal, é que a esterificação é a formação de um éster e nesse processo um ácido carboxílico reage com álcool produzindo um éster mais água. Esse é o processo de esterificação. Esterificação exatamente porque forma-se um éster. Tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia junto aqui comigo, o ácido carboxílico, aqui genericamente representado por aqui o grupo carboxila, reagindo com álcool, aí eu coloquei a hidroxila direcionada aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar juntos. Nesse processo, gente, o H do álcool mais a hidroxila do ácido carboxílico saem na forma de água. Aí faz aí uma ligação aqui, essa ligação aqui do oxigênio e essa ligação aqui desse carbono, elas, entre aspas, se juntam formando o éster mais água, tá? Então, esse aqui é o éster produzido a partir da reação química. A reação de esterificação, ela é chamada de desidratação intermolecular, porque sai uma água, desidrata. Tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é genericamente, mas deixa eu mostrar para vocês isso de uma maneira diferente, tá? Antes de eu mostrar da forma diferente, perdão, pessoal, deixa eu mostrar para vocês um outro detalhe, um passo anterior, tá? Os ésteres, por exemplo, o etanoato de etila, só para a gente ter uma visão generalizada disso, ele pode ser entendido como formado a partir de uma esterificação até a nomenclatura deles. Olha só que legal. Peguei aqui o etanoato de etila, tá? Essa parte da esquerda, digamos assim, né, que está ligada à carbonila, com a carbonila e esse grupo aqui ligado à carbonila, esse grupo carbônico ligado à carbonila, ele vem do ácido etanoico. Então, por isso que é etanoato, né? São dois carbonos. E a outra parte, que é esse grupo ligado ao oxigênio que está ligado à carbonila, ó, o oxigênio ligado à carbonila, esse oxigênio aqui, ó, esses dois carbonos, ele vem do etanol. Então, nesse caso, seria para essa reação aqui, ó, o ácido etanóico reagindo com etanol produziria o etanoato de etila mais água, esterificação, tá? Igual nós já conversamos aqui. É muito importante, pessoal, a gente entender que essa nomenclatura ela está muito associada ao fato de um éster, entre aspas, poder ser produzido de um ácido carboxílico e de um álcool. Isso é muito legal.
Muito legal, tá? E aí, pessoal, só para ilustrar aqui para vocês, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Só para ilustrar aqui para vocês, essa esterificação é uma das reações orgânicas importantes que a gente tem. A gente tem várias reações orgânicas importantes, várias reações orgânicas importantes, tá? Dentro quando acontece uma reação química, é possível, dependendo da circunstância, reverter essa reação química. E no caso da esterificação, é possível reverter a esterificação fazendo um processo que nós chamamos de hidrólise ácida de ésteres. O que seria uma hidrólise ácida de ésteres? É o contrário da esterificação. É quando eu pego um éster reagindo com água, formando um ácido carboxílico mais um álcool. Então, um éster reagindo com água em meio ácido como catalisador, produz um ácido carboxílico mais um álcool. Ou seja, eu posso reverter a esterificação fazendo a hidrólise ácida de ésteres. Quer ver que legal? Por exemplo, a esterificação, então, ácido carboxílico mais álcool, virando éster mais água. A gente já aprendeu isso. A hidrólise ácida de ésteres seria o contrário, tá? Então, por exemplo, só para a gente ver, o ácido carboxílico mais o álcool, se sair a hidroxila do ácido carboxílico e o hidrogênio do álcool, a gente forma água mais o éster. Ou o contrário, tá? Ou o contrário, também meio ácido, se eu pegar um éster mais água, eu formo ácido carboxílico mais álcool. Muito legal, né? Muito legal. Então, só para ilustrar aqui, a hidrólise ácida de um éster é o éster mais água, formando um ácido carboxílico mais um álcool, que é o contrário da esterificação. Então, olha só que legal. Aqui a gente tem o ácido carboxílico mais água, virando, quando a gente pega esse grupo aqui, ó, que é o oxigênio, que é o grupo carbônico ligado ao oxigênio que está ligado à carbonila. Esse é o local onde vai ter o álcool. Então, o álcool aqui vai ser um álcool com um carbono. E o éster vai ser um éster com... e o ácido carboxílico vai ser um ácido carboxílico com dois carbonos. Então, nesse caso, vai formar o ácido acético e o metanol. Ácido acético é esse aqui e o metanol é esse aqui. Tá bom? Então, galera, hidrólise ácida de ésteres, mas a gente também tem a hidrólise básica de ésteres. A hidrólise básica de ésteres é quando eu pego um éster reagindo com uma base e nesse processo forma sal mais água. Sal mais álcool, perdão. Um éster mais uma base forma sal mais álcool, tá? Essa hidrólise básica de éster é um tipo de reação usada na produção de sabão. Especificamente falando, o processo no qual o sal produzido é um sabão, que é quando a cadeia carbônica é grande, aí a gente chama de saponificação, tá? Mas às vezes alguns autores utilizam a palavra saponificação como sinônimo de hidrólise básica de ésteres, tá? Mas aí a gente tem que levar em consideração uma coisa, gente. A hidrólise básica de ésteres é quando o sal formado é um sal de cadeia carbônica grande, que é um sabão, por exemplo, tá? A saponificação é um exemplo de uma hidrólise básica de ésteres. É um exemplo, mas não é o único exemplo que tem, tá? E a saponificação, então? Como que seria, então, essa tal dessa saponificação, já que eu estou falando tanto sobre ela com vocês? A saponificação, ela é a hidrólise básica de um triacilglicerol. E nesse processo é produzir um álcool, que é o glicerol, e sais de ácidos graxos, que é o sabão. Então, por exemplo, eu pego um triéster de ácido graxo e glicerol, que vem de óleos ou gorduras, com uma base forte, isso aí é o chamado triglicéride,
tá? Com a base forte, por exemplo, aqui no caso hidróxido de sódio, mas pode ter outras bases também, hidróxido de potássio, pode até ser um sal de características básicas, tá? E nesse processo forma-se o glicerol, que é esse álcool, é um álcool com 3 hidroxilas e 3 carbonos, é o glicerol, e forma os sais de ácidos graxos, tá? É um sal de ácido graxo porque nesse caso R1, R2 e R3 são de cadeia longa, tá? Então, por exemplo, toda saponificação é uma hidrólise básica de ésteres. A hidrólise básica de ésteres, quando eu tenho um triéster, a gente forma um sabão, tá? Por exemplo, aqui nessa situação que eu estou descrevendo aqui com vocês, tá? Então, a esterificação, a hidrólise ácida de ésteres, a hidrólise básica de ésteres e a saponificação já foram temas dessa nossa aula de reações orgânicas, de algumas reações orgânicas, tá? Mas aqui, pessoal, eu já vou até levando em consideração, parando aqui um pouquinho para lembrar para vocês, existem outras reações orgânicas. Eu estou pegando aqui as que mais aparecem dentro da prova do Enem, tá bom? Mas aparecem outras também, tá bom? Isso é muito importante ficar claro aqui para vocês. Eu acho, gente, eu acredito muito que quanto mais a gente entende esses processos aplicados no nosso dia a dia, a gente compreende essas coisas melhores, tá? Então aqui eu estou destacando a formação, o acontecimento dessas reações químicas e destacando aqui a formação do sabão para vocês. Beleza? Bom, deixa eu voltar aqui para o que interessa, né, galera? Para o que interessa. E uma outra reação orgânica para a gente destacar, tá? Outra reação orgânica importantíssima na prova do Enem é a transesterificação. Só que a galera às vezes confunde a transesterificação com a esterificação, tá? Transesterificação tem um éster? Claro que tem um éster, tá? Mas é um processo, digamos assim, um pouquinho diferente. Eu vou até melhorar aqui, ó. Pronto. A transesterificação. Agora está escrito certo, gente, tá? Então, o que que é essa transesterificação? Esse processo, transesterificação, é quando eu tenho um éster reagindo com um álcool e nesse processo forma um outro éster, tá? Mais um álcool. Peraí. Eu tenho um éster reagindo com álcool. Calma, vamos com calma. O que acontece na transesterificação? O R2, que é a parte carbônica aqui do álcool, ela troca de posição com o R1, que é esse pedaço aqui. O R1 está ligado ao oxigênio que está ligado na carbonila do éster. E o R1 vai para o lugar do R2. Então, quando um éster reage com álcool, a gente forma um outro éster, que é esse aqui, ó, mais um álcool, um outro álcool. Então, o que é transesterificação? Um éster mais um álcool virando um outro éster e um outro álcool. Como que eu guardo isso aqui, gente? Lembra assim, ó, o radical carbônico do álcool troca de posição com o radical carbônico do oxigênio da carbonila do éster. Eles trocam de posição. Então, um éster vira outro éster, tá? Ah, Marquinhos, mas você acabou de falar comigo que isso é importante a gente entender coisas que estão associadas a processos que pelo menos são processos industriais. Onde que tem aplicação de transesterificação? A transesterificação acontece, por exemplo, quando eu pego um triacilglicerol de um óleo reagindo com etanol, mas pode ser metanol, utilizando um catalisador, e aí eu produzo um éster etílico de ácido graxo, tá? Pode ser um éster metílico também, se o álcool aqui for metanol, mais o glicerol. Ah, mas o que é isso aqui importante? Importante, gente, é que esses ésteres etílicos ou metílicos é o biodiesel. Ah, o biodiesel.
Biodiesel, olha só, hein, galera? Olha o tanto de coisa nessa aula que a gente está conversando. Então, a transesterificação, voltando, é quando um éster reage com um álcool, produzindo um outro éster e um outro álcool. Transesterificação. Super importante. Processo que fabrica, que faz o biodiesel. Isso aqui, esses três ésteres aqui, ó, eles formam a mistura que é o biodiesel. Mas o que é o biodiesel? O biodiesel é um combustível. O biodiesel ele é um combustível obtido a partir de álcoois pequenos, o etanol ou metanol e óleos vegetais. Tá? Então, o biodiesel, gente, ele é utilizado em motores a diesel, no lugar do diesel que vem do petróleo. Porque o diesel, como que é feito o diesel? Ele extrai o petróleo, leva para uma refinaria, a refinaria separa os componentes do petróleo e um deles é o diesel. Esse é o diesel convencional. O que é o biodiesel? Eu pego um óleo vegetal com álcool e produzo o biodiesel. Vantagens: enquanto o diesel vem do petróleo, que é não renovável, o biodiesel vem de uma fonte renovável. Entende? E no diesel que é utilizado nos carros, caminhões, caminhonetes aqui no Brasil, percentualmente a gente já tem um pouquinho de biodiesel misturado, tá bom? Esse biodiesel, ele não modifica estruturalmente falando o funcionamento do motor a diesel, mas do ponto de vista ambiental, ele é muito vantajoso, tá? Só lembrando, pessoal, que os motores a diesel, eles têm uma forma, o funcionamento de um motor a diesel, ele é diferente do motor a gasolina, por exemplo, ou a etanol, por exemplo. Beleza? Então, olha só essa nossa aula de hoje, pessoal. A gente falou sobre a transesterificação, a esterificação, a hidrólise ácida de ésteres, a hidrólise básica de ésteres e a saponificação. 5 reações orgânicas numa super revisão sensacional para vocês. Eu tenho certeza que essa série com as principais reações químicas da prova do Enem vai ajudar vocês demais naquela chegada à universidade, tá bom? Pessoal, já vou pedindo para vocês se inscrevam no canal para vocês serem notificados de próximos vídeos, curtam o vídeo, comenta aqui embaixo como que tá a química orgânica para vocês. E eu sou o professor Marquinhos Reis, a gente se vê numa próxima aula, galera. Valeu!